sobre as águas. Muitas das vezes, quando nós cremos, quando nós temos fé no Senhor, nós começamos a olhar para o Senhor. O Senhor libera uma palavra para nós, nós começamos a caminhar, as coisas elas começam a acontecer na nossa vida. Às vezes nós não entendemos e nós começamos a caminhar por fé, em nome de Jesus. Pedro ele não olhou para o lado, Pedro começou a caminhar sobre as águas, começou a viver o milagre. Glória a Deus. Aleluia. E a palavra continua no versículo 29, versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Amados, chegou um momento, Pedro tinha feito tudo certo, ele teve atitude, se levantou, ele se lançou em Jesus, ele desceu do barco, ele confiou na palavra de Jesus e começou a caminhar sobre as águas, começou a viver o milagre. Mas em alguma parte da caminhada de Pedro, ele olhou para o lado. Esse foi o erro que Pedro cometeu. Mas sentindo o vento forte, Pedro ele começou a olhar para o lado e ele viu que o vento estava forte. Ele deve ter olhado e deve ter pensado: isso que eu estou fazendo é meio perigoso. Ele ter olhado e começou a pensar com a sua mente carnal, com a sua mente no mundo. Ele tirou o foco de Jesus. Quando ele estava com foco em Jesus, ele vivia o milagre, ele caminhava sobre as águas. Mas quando Pedro ele deu ouvidos ao que estava ao seu lado, quando ele olhou para a tempestade, olhou para as coisas que estavam ao seu lado, Pedro então começou a afundar. Muitas das vezes é isso que acontece na nossa vida. Nós estamos caminhando com Deus, estamos caminhando sobre as águas. Então nós começamos a dar ouvidos a conversas de pessoas que não querem nada, de pessoas que só querem nos desanimar. Nós ligamos a televisão e nós escutamos falando sobre crise, terremoto. Então nós começamos a desanimar, nós tiramos o foco de Jesus e começamos a ficar triste. As pessoas começam a falar: aqui na Itália não dá nada. Aqui, eu já escutei muitas pessoas falar: antigamente aqui era a lira, antigamente era melhor, a gente ganhava melhor, hoje vamos embora para o Brasil. Mas foi o Senhor que liberou uma palavra para você vir para essa nação. Você vai se sustentar aqui, em nome de Jesus. Nós temos que olhar e temos que olhar para Jesus. Temos que colocar o nosso foco no Senhor, não nos lados, não escutando o que as pessoas têm para nos falar. Porque se nós ouvirmos, o nosso fim vai ser afundar junto com elas. Porque muitas pessoas, elas não vencem na vida e também não querem que nós vencemos. Muitas pessoas elas não conquistam. Quando nós começamos a nos destacar, começamos a andar, começamos a caminhar com Deus, essas pessoas elas começam a lançar palavras para nos desanimar, começam a lançar coisas ao nosso ouvido. Isso me fez lembrar daquela historinha do sapinho. Não sei quem ouviu, do sapinho que tinha uma corrida de sapo. Aí o sapo tudo estava lá, aquele sapaiada correndo, e tinha uma grande multidão, e quem chegasse primeiro à montanha era o campeão. Aí a multidão começou a gritar: volta pro brejo, cambada, não corre não. E os sapos começaram a desanimar. A multidão começou a gritar: é muito difícil. E todos os sapos começaram a desanimar, pararam, não chegava até o final, mas desistia. Mas teve um sapo que seguia firme, um sapo que seguia em frente e corria e pulava e nada desanimava o sapo. E ele chegou até o final e ganhou a corrida. E no final todo mundo ficou curioso e perguntou para ele: olha, como que todo mundo desanimou e só você que chegou no final? Então eles descobriram que o sapo era surdo. O sapo ele não deu ouvidos ao que as pessoas estavam falando. O Senhor ele colocou no meu coração, amados, que muitas das vezes nós temos que ser surdos por alguns momentos. Nós temos que ser surdos para algumas pessoas que lançam palavras contrárias contra a nossa vida. Pessoas que não querem ver nós vencermos, pessoas que não querem ver nós conquistarmos. Em nome de Jesus, vamos ser surdos. Vamos começar a olhar para Jesus essa noite. Se nós olharmos para o lado, se nós começarmos a olhar para o lado, nem vontade de levantar de manhã da cama a gente levanta. Se nós olharmos para a dificuldade, se nós olharmos para as tribulações, não dá vontade de fazer nada. Mas se nós olharmos para Jesus, amado, nós vamos crer nas promessas do Senhor. Glória a Deus. Quando o mundo fala que não tem jeito, a palavra do Senhor diz: tudo é possível que crê. Basta uma palavra que você liberar, basta uma palavra. O Senhor disse, mas vamos olhar para a palavra do Senhor. O mundo está dizendo, o mundo está em caos, mas nós não, amados, nós servimos a Deus, nós estamos caminhando para a glória, nós estamos caminhando para a eternidade. Não tem motivo para nós ficarmos tristes, não tem motivo para nós ficarmos desanimados, com a cabeça baixa. Vamos olhar, amados, para o que realmente importa. Vamos começar a agradecer aquilo que Deus ele tem nos dado, em nome de Jesus. Parar de reclamar daquilo que Deus não tem nos dado. Tem muitas pessoas que reclamam, tem muitas pessoas que
que olham o lado ruim da vida. As pessoas estão caminhando, em vez de colocar o foco em Jesus, nas coisas boas, elas começam a olhar para os lados, e isso começa a desanimar. O pastor, na última escola de profeta, ele passou um vídeo para nós de um jovem que nasceu sem os 2 braços. Ele nasceu só com um toquinho de braço, e o jovem, ele tinha tudo para viver uma vida reclamando, murmurando, mas ele viveu uma vida alegre, feliz. Ele decidiu, ele dando entrevista no final, ele falou: eu tinha tudo para viver reclamando, para falar com Deus, para ficar olhando para os lados e falar: Deus, por que eu não tenho braço? Por que eu não sou igual a todo mundo? Ele tinha tudo para falar isso, mas ele resolveu olhar para cima, ele resolveu olhar para frente e agradecer a Deus por aquilo que ele tinha. Ele resolveu andar avante. Glória a Deus, em nome de Jesus. Então, amados, que nessa noite nós possamos colocar o nosso foco em Jesus, que nós possamos olhar para o Senhor e não olhar para os lados, porque Deus, ele tem uma bênção para nós. Talvez você essa noite entrou aqui hoje, você talvez entrou triste, você está buscando um emprego, está buscando algo que você não tem encontrado, as coisas não têm acontecido. Talvez você tenha encontrado como os discípulos, eles estavam com o barco parado no meio do mar. Às vezes na nossa vida nós ficamos parados, às vezes as coisas elas não acontecem na nossa vida, mas nós temos que focar em Jesus, porque em breve Jesus, ele vai vir andando sobre as águas, e é nessa noite, em nome de Jesus, ele vai liberar. Nessa noite nós vamos ter atitude, vamos levantar, vamos olhar para o Senhor, não olhar para os lados, em nome de Jesus. Eu me lembrei de um texto que se encontra em 2 Crônicas, se os irmãos quiserem abrir rapidamente para compartilhar com os irmãos. O texto se encontra em 2 Crônicas 20, no versículo 12. Esse texto, ele conta a história do rei Josafá. E ele conta a história que 3 nações resolveram se levantar contra o reinado de Josafá. 3 nações resolveram de uma só vez vir contra ele. E Josafá, olhando, ele viu que o seu exército era pouco, porque era 3 contra 1, era até covardia. E Josafá, ele orou ao Senhor, ele olhou para as suas próprias forças, ele olhou para os lados e ele viu que dele mesmo ele não tinha condições. Mas a palavra do Senhor fala no versículo 12, uma oração que Josafá fez ao Senhor. Eu gostaria de ler com os irmãos. Diz assim: Ah Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Josafá, amados, em primeiro lugar no versículo, ele reconheceu que as suas forças eram poucas, ele reconheceu que o seu recurso era pouco. Os outros reinados tinham mais homens, eles iam acabar engolindo Josafá com seu exército. Mas Josafá diz: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, eu convido a igreja a se colocar de pé essa noite. Glória a Deus. Eu convido você essa noite a focar, a colocar os seus olhos em Jesus. Mesmo que o seu problema possa parecer impossível, talvez você pense que com as suas próprias forças, assim como Josafá, você não vai conseguir. Você já está cansado, você está como os discípulos que estavam remando a noite toda e não chegavam a lugar nenhum. Mas essa noite tem um ato de fé, amados. Em nome de Jesus, faça como Pedro, se levante. Glória a Deus, se levante, tenha fé, creia no Senhor essa noite, em nome de Jesus, que você vai alcançar o milagre. Glória a Deus. Olha para Ele, não olha para o lado. Vamos fixar os nossos olhos no Senhor. Em nome de Jesus, eu gostaria de orar para a igreja. Glória a Deus. Senhor Jesus, nós colocamos, Senhor, as nossas vidas, Pai, nessa noite, Senhor, nas tuas mãos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra simples que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Deus, eu passei aquilo, Pai, que o Senhor colocou, Pai, no meu coração para passar para a sua igreja. Eu sei, Senhor, que tem pessoas que entraram aqui hoje, Deus, que precisavam, Senhor, ouvir essa palavra. Pessoas que têm desistido, pessoas que têm olhado para os lados, Senhor, pessoas que têm desanimado, têm dado ouvidos ao que as outras pessoas que falaram, não têm olhado para o Senhor, não têm fixado, Senhor, os seus olhos no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu coloco, Senhor, essas pessoas nessa noite, Pai. Pessoas, meu Deus, que decidem, Pai, essa noite viver por fé, Senhor. Pessoas que descem do barco e resolvem, Senhor, caminhar, meu Deus, em cima do mar, em direção ao milagre, em direção ao Senhor, Pai. O Senhor está dizendo
dizendo a elas essa noite: vem, vem, eu te espero, vem. Só basta você crer, eu estou aqui agora, vem, possa vir, em nome de Jesus, Pai. Que nós não olhamos para o lado, Senhor, que nós não olhamos, Pai, para as dificuldades, Pai, da vida, Senhor, mas que nós focamos no melhor, Pai. Que nós venhamos agradecer ao Senhor por aquilo que o Senhor tem nos dado, pelo teu sacrifício na cruz por nós, Pai. Meu Deus, o Senhor sofreu, Pai, por nós, Senhor. Não para nós, Pai, passarmos uma vida de tribulação, uma vida de sofrimento, Senhor. O Senhor disse que o Senhor tem a vida para nós e vida em abundância, Senhor, essa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que todos nós possamos entender, Senhor, que nós possamos olhar para a Tua palavra, Pai. Enquanto o mundo diz que não tem jeito, enquanto o mundo diz que não, a Tua palavra diz que sim, a Tua palavra diz que nós podemos, Pai. A Tua palavra diz que nós não podemos resistir, nós podemos crer, Senhor, crer no milagre, Senhor, crer na Tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Eu coloco nas Tuas mãos essa noite, Pai, os Teus filhos, Pai. O Senhor conhece, meu Deus, o desejo do coração de cada um, Senhor, que está aqui hoje. Eu não conheço, mas o Teu Espírito Santo sonda os corações dessa noite, Pai. Em nome de Jesus, realiza sonhos, Senhor, realiza projetos, Pai. Pessoas que têm olhado para o lado, Pai, que essa noite elas possam fixar os olhos no Senhor, que elas possam olhar para o Senhor e caminhar, Senhor, caminhar por fé, Senhor, caminhar por fé, em nome de Jesus, Pai. Eu creio, Senhor, essa noite, Pai, e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Glória a Deus. Entra na minha casa, adore ao Senhor, cante, adore. Entra na minha casa.